Eu sou Jorge Salum, sou psicoterapeuta holístico aqui em Curitiba e utilizo abordagens quânticas e abordagens espirituais para ajudar pessoas como terapeuta. Aqui em Curitiba, há 21 anos eu fundei e coordeno a Era Dourada Expansão da Consciência, onde eu ministro cursos de formação para pessoas que desejam ser terapeutas e ajudar outras pessoas, e também ministro workshops de desenvolvimento espiritual. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com a terapia de integração psicoespiritual. Essa abordagem terapêutica, ela utiliza a regressão de memória, a terapia de vidas passadas e a terapia espiritual para nos ajudar a libertarmos de limitações, bloqueios, desconfortos e traumas que aconteceram em vidas passadas e que interferem ainda hoje na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, na nossa autoestima, no nosso trabalho e na nossa prosperidade e abundância, entre outras situações. A terapia se dá quando nós expandimos a nossa consciência para nos lembrarmos das situações de uma vida passada que marcaram a nossa alma, que criaram uma ferida na nossa alma, e essa ferida ainda não foi cicatrizada. A gente ainda não compreendeu algo dessa experiência, por isso que hoje isso está causando sofrimento e limitação na nossa vida atual. E ao lembrarmos esse momento em que nós fomos marcados por essa experiência, essa ferida, nós utilizamos abordagens terapêuticas para fazermos a cura dessa ferida e para nós ressignificarmos essa experiência do passado de modo que isso não mais interfira no nosso bem-estar, na nossa vida, no momento presente. Isso faz com que nós consigamos eliminar os efeitos negativos dessa experiência passada na nossa vida atual. Por isso que o tema dessa palestra é Cure o passado e mude o presente, transforme o seu presente. Nós partimos do princípio que todos nós temos uma alma que em sua essência está ligado com a fonte. Na nossa essência nós temos toda a paz, toda a sabedoria, toda a força, toda a coragem, toda a alegria. E nós resolvemos sair da fonte e nos desafiarmos a expressar todas essas potencialidades divinas aqui no planeta Terra, que é o planeta da dualidade, do certo, do errado, do bonito, do feio. E para a gente poder aprender a expressar todas essas potencialidades divinas, nos expandir aqui nessa dimensão, nós utilizamos corpos físicos diferentes. Várias vidas, nas quais nós utilizamos corpos físicos diferentes para conseguir aprender a expressar essas potencialidades. Muitas vidas nas quais nós vivenciamos aqui no planeta Terra, nós conseguimos, diante de desafios, expressar o nosso melhor. Porém, existem outras vidas, e não são poucas, que nós não conseguimos expressar o nosso melhor. As experiências ficaram mal resolvidas e nós ficamos marcados por essas experiências, e são essas experiências mal resolvidas que criaram essa ferida na nossa alma, que hoje vai trazer determinados sofrimentos e limitações na vida atual. Então, o objetivo da terapia de integração psicoespiritual, que utiliza a terapia de vidas passadas, é expandir a consciência para relembrar essas situações e utilizar as técnicas para curar essas feridas. Eu separei aqui alguns exemplos de alguns clientes para que vocês possam ter uma ideia mais prática como que isso funciona. Então, uma mulher me procurou porque ela queria
se separar do marido, mas ela não se sentia forte, capaz para tomar essa atitude. O marido proporcionava para ela uma situação confortável financeiramente, porém ele era muito egoísta e ela se sentia obrigada a se sujeitar a determinados caprichos, a uma certa agressividade dele no dia a dia. Nessa encarnação também é interessante colocar que antes de casar com ele, ela só se relacionou com homens comprometidos com outras mulheres e que a procuravam apenas por interesse sexual. Bom, o que a gente viu através da regressão? Numa vida ela se viu num corpo de uma jovem camponesa em Portugal, mais ou menos no século XVI, e ela, enquanto ela trabalhava no campo, ela foi estuprada violentamente por um desconhecido que passou pela região. Ao chegar em casa, machucada, o pai interpretou o acontecido como uma mácula para a família e expulsou ela de casa. Bem, ela acabou vivendo até o fim da sua vida numa espécie de taverna, numa cidade próxima, na qual, além de trabalhar na limpeza, ela servia as mesas e também ela era usada sexualmente pelo dono da taverna e ocasionalmente por alguns clientes. Então, essa experiência marcou ela de uma determinada maneira que criou um sentimento de não ser uma mulher digna, de não ser uma mulher pura, de não ser merecedora de um relacionamento decente, né? Por isso que ela, nessa vida, no início, ela se submetia facilmente a alguns relacionamentos abusivos, viveu do jeito que ela viveu nessa encarnação atual, e isso depois se transformou. Ela conseguiu romper esse relacionamento com o marido que não estava fazendo bem para ela, conseguiu se reerguer, encontrar um emprego, né, e atrair um outro relacionamento mais digno. Então, é dessa maneira que a gente pode mudar o passado. A gente tira aquela marca, no caso dela, aquele sentimento que ficou dela não ser digna, pura, ela tirou isso de dentro dela, dentro do ser dela, e ela conseguiu ver o presente e tomar atitudes e fazer decisões diferentes que antes ela não conseguia. Um outro exemplo que eu separei para vocês é de um homem em torno de 35 anos que me procurou porque ele possuía uma autoestima muito baixa, uma insegurança muito grande com relação à sua vida profissional. Desde criança ele foi muito inseguro e apresentou muitas dificuldades escolares, conseguiu com muita dificuldade concluir o curso de administração, mas não conseguia manter-se por muito tempo nos empregos, no trabalho. Ele sentia uma grande frustração, ele sentia-se muito inseguro e constrangido por, nessa idade, ainda depender financeiramente dos pais. E também apresentava uma tendência de abuso de bebidas alcoólicas. Bom, a gente foi ver o que aconteceu numa vida passada. Quando eu coloquei ele para fazer a regressão, a primeira vida que ele lembrou, uma existência na passada onde ele era um jovem espanhol, talvez do século XVII, um filho de um homem muito bem sucedido. Esse homem ele possuía uma frota de navios, caravelas no caso, que trabalhava com transporte de mercadoria entre países. Desde cedo ele se mostrava muito crítico e contrário à maneira como o pai conduzia os seus negócios e recusou o convite do pai para trabalhar com ele na empresa. Em vez disso, ele pediu de presente para o pai 3 navios da frota do pai, para que ele pudesse iniciar a sua própria empresa e administrar da maneira dele. Bem, depois de muita insistência, o pai cede a ele os três navios. O que resulta? Resulta que ele fracassa totalmente na sua tentativa, ele perde os navios, ele se atola em dívidas e fica totalmente na miséria. O orgulho dele admitir para o pai a derrota,
o fracasso, a vergonha que ele passou por ter fracassado, ele não retorna para a família e ele acaba vivendo os últimos anos da sua vida como um mendigo, na maior parte do tempo alcoolizado num outro país. Então, toda essa carga emocional, todo esse fracasso, esse sentimento de incapacidade, essa vergonha, criaram nesse rapaz esse sentimento de insegurança hoje, essa falta de acreditar na capacidade dele. Então, o que a gente conseguiu fazer? Transformar isso, para que ele pudesse mudar a vida dele hoje. Então a gente voltou, limpou esses sentimentos que estavam dentro dele, para que ele hoje pudesse recuperar a consciência de que ele tem capacidade, ele pode transformar a vida dele, e foi isso que ele fez. Um outro exemplo que eu separei foi de uma mulher de 32 anos que buscou a regressão porque desde os 16 anos, quando ela começou a namorar, ela sempre foi muito desconfiada e preocupada com a possibilidade de ser traída pelos seus relacionamentos. Como consequência, ela sempre sufocou demais emocionalmente e controlou demais os seus namorados. Dos 3 homens com os quais ela teve relacionamento mais duradouro, os 3 traíram ela. E no último relacionamento, devido ao excesso de ciúmes e possessividade dela, ela foi, de uma forma bastante agressiva, ela foi rejeitada por ele. Então ela carregava uma tristeza, um sentimento de rejeição muito grandes, e trazia muita frustração e infelicidade para ela. Então isso mexeu demais com a autoestima dela. Eu conduzi ela para uma existência anterior que ajudasse a compreender a causa desse sentimento de rejeição, dessa preocupação excessiva em ser traída nos relacionamentos. E ela teve consciência, ela relembrou uma vida na qual ela era uma mulher e ela se apaixonou por um homem muito bonito em um baile muito glamuroso em alguma cidade nos Estados Unidos, provavelmente no fim do século XIX. Bom, eles se casaram, eles tiveram um filho e ela se sentia muito feliz e satisfeita com a vida de casada. E o marido se mostrava muito apaixonado por ela. Bom, quando o filho estava na idade de 5 anos, ela descobriu que o marido estava traindo ela com uma mulher que trabalhava numa espécie de loja de mantimentos próximo da região onde eles moravam. Ao confrontá-lo, ele disse a ela que estava realmente apaixonado por aquela mulher e abandonou ela e foi morar com ela. O abandono do marido causou a ela um grande choque emocional e uma consequente tristeza muito grande. Devido à questão de responsabilidade com o filho, ela arrumou um emprego, ela teve o apoio da família, ela conseguiu sobreviver, cuidou e educou do filho, mas interiormente ela viveu uma vida muita tristeza, né, e uma certa apatia. Ela não conseguiu nunca mais se abrir para um outro tipo de relacionamento. Então, o sentimento de rejeição e a crença que os homens com os quais ela se relacionasse iriam traí-la fez com que nessa vida ela vivesse sempre desconfiada e desejando controlar permanentemente a vida de todos os namorados que ela teve. Então, é isso que eu digo, quando uma emoção, uma situação que traz uma emoção que choca a gente, que machuca a gente, ela fica cristalizada na nossa alma. E isso impede hoje a gente de ver a situação de uma forma diferente e até agir diferente, como é o caso dela, que depois de rever e curar essa situação, ela conseguiu vivenciar um outro relacionamento, mas em paz, um relacionamento no qual ela não precisava ficar controlando o tempo todo, sem aquele ciúme excessivo, que acaba afastando até a pessoa que ela amava. Então,
Existem muitas pessoas que podem ser ajudadas por esse tipo de abordagem, né? Existem muitas dificuldades sexuais que a pessoa tem hoje que estão relacionadas a vidas passadas. Recentemente eu trabalhei uma moça que ela tinha uma dificuldade muito grande com relação à sexualidade dela, e essa dificuldade ela veio em função de um voto de castidade que ela fez numa vida passada. Aquele voto de castidade impedia hoje ela de se abrir para poder vivenciar o prazer sexual que a vida de hoje proporcionava a ela. É muito comum a gente trabalhar em consultório pessoas que são muito tímidas, né? E a timidez pode ser decorrente de vidas nas quais a pessoa sofreu muita humilhação, sofreu exposições públicas, né, que criaram uma ferida que impede hoje a pessoa de se colocar espontaneamente diante de um grupo, diante de outras pessoas, porque fica aquele sentimento de vergonha profundamente marcado na vida dela. Um outro caso que eu trabalhei de uma outra senhora que ela estava casada há mais de 20 anos e o relacionamento não servia mais para ela. Foi bom, atualmente chegou num momento que não estava trazendo satisfação para ela e ela não conseguia se separar. Bem, então a gente fez uma série de vidas passadas entre ela e o marido atual. Umas 6, 7 vidas. E em que ele prejudicou ela, numa outra ela prejudicou ele. Porém a gente viu essas 6, 7 vidas, mas nada mudava. Até que eu pedi para ela ir na causa inicial, no bloqueio inicial que impedia ela hoje de conseguir se separar. E o que veio? É um caso interessante porque não veio uma vida passada, veio um período entre vidas, um período no qual ela tinha desencarnado num sofrimento muito grande e quando ela desencarnou ela não conseguiu ir para o astral superior para ser ajudada pelos seres de luz, pelos orientadores. Ela ficou no sofrimento no astral inferior. E lá ela encontrou o marido dela que também estava sofrendo. E eles se ajudaram. Ele ajudou ela ajudou ele, até que eles conseguiram serem resgatados para ir para o astral superior. E o que aconteceu? Essa experiência nas quais eles se ajudaram criou um vínculo muito forte e eles fizeram um pacto. Eles fizeram um pacto, um juramento, na verdade não foi um pacto, foi um juramento, no qual eles iam ficarem juntos pelo resto da eternidade. Foi a partir de desfazer esse juramento que hoje não estava mais servindo, que estava limitando a evolução dela e a evolução dele. Depois que a gente curou e desfez esse juramento, ela conseguiu se separar dele. Então existem situações que a gente nem imagina que aconteceram no passado, que estão criando dificuldades na nossa vida atual. Uma coisa que é muito comum também em consultórios são pessoas que têm dificuldade de dizer não, de botar limites em outras pessoas, que permitem o abuso de outras pessoas, por mais que elas se sintam abusadas, magoadas, irritadas, elas não conseguem chegar para a pessoa e dizer, sinto muito, não vai ser possível, não vou poder fazer tal coisa. Isso fica bloqueado, essa capacidade delas dizerem não e botar limites. Isso é decorrente de muitas vidas nas quais a pessoa teve muito poder pessoal, ela foi muito egoísta, não pensou nas outras pessoas, ela não respeitou o limite das outras pessoas, de certa forma ela abusou do seu poder pessoal. E daí fica marcada uma culpa dentro dela, e essa culpa por ter abusado do seu poder pessoal em vidas passadas impede hoje dela se respeitar e se honrar, porque na verdade a gente tem que buscar o equilíbrio. Existem situações que eu vou ter que colocar limites, outras situações que eu vou ter que ajudar outras pessoas, e esse equilíbrio da utilização do poder pessoal, que quando fica em extremos, é que vai trazer dificuldades para a gente.
Existem também situações do passado que interferem na nossa abundância, na nossa prosperidade. Por exemplo, vou tomar uma água. Existem vidas passadas que nós podemos ter feito votos de pobreza. E hoje, como que nós vamos estar feliz e conseguir criar dinheiro na nossa vida se a gente fez um voto de pobreza? É como se nós estivéssemos traindo Deus. Então isso pode bloquear a nossa prosperidade. Outras vezes a gente passou por vidas de miséria, de muito sofrimento, de muito trabalho e pouco dinheiro. E isso fica marcado na nossa alma. E hoje a gente fica mais pessimista, a gente não acredita que a gente mereça ter uma vida melhor, que a gente pode ter uma vida financeira satisfatória, abundância e prosperidade na nossa vida. Ou não, às vezes, nós tínhamos muito dinheiro e usamos esse dinheiro e prejudicamos pessoas, ou nós roubamos para ter dinheiro, nós traímos pessoas para ter dinheiro. E fica marcado no nosso inconsciente uma culpa, né, por ter machucado as pessoas pelo dinheiro. E essa culpa é que traz o sentimento de que nós não merecemos dinheiro na nossa vida atual, abundância e prosperidade. Então, tem N possibilidades, né, de experiências no passado que criam limitações na nossa vida hoje. Então, a terapia de integração psicoespiritual é uma das abordagens que eu conheço que é mais aceleradas para ajudar as pessoas a superarem as suas dificuldades e os seus problemas. Bem, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né? Essa minha experiência sobre essa abordagem, né? E se você quiser conhecer mais do meu trabalho, entre lá no site, que é o site www.eradourada.com.br. Lá você vai encontrar os cursos de formação que eu ministro, que é esse. Eu dou cursos de formações para quem quer trabalhar com essa abordagem, assim para quem quer trabalhar com florais, quem quer trabalhar com aromaterapia, quem quer trabalhar com cristais, com massagem psicoespiritual, que são técnicas de imposição de mãos, entre outras. E eu ministro também workshops de desenvolvimento espiritual para as pessoas que querem não serem terapeutas, mas querem trabalhar a sua espiritualidade. Então tem um workshop muito bonito que é Alquimia Sagrada Violeta. Esse workshop é o trabalho com o 7º raio violeta, com o mestre Saint Germain, com a mestra Kuan Yin e o fogo sagrado violeta. Nós utilizamos, é um ritual que nós aprendemos a fazer no nosso dia a dia para fazer uma limpeza nos nossos chakras, nos nossos corpos, para limpar karmas, para limpar crenças que nos limitam, para nos conectar com a nossa espiritualidade. É uma das abordagens também para a gente utilizar com a gente mesmo mais aceleradas, que propiciam mais mudanças na nossa vida. Eu também ministro workshops de chakras, workshops de meditação, de limpeza e proteção energética, de limpeza espiritual de ambientes, workshops de aromaterapia, não para ser terapeuta, mas para utilizar no dia a dia, ou para utilizar cristais no dia a dia, para se beneficiar dos florais no dia a dia. E tem também algumas palestras bem legais. O que me realiza e me proporciona maior prazer é contribuir com os meus conhecimentos, com meus dons, com os meus talentos, ajudando pessoas a superar dificuldades, limitações e sofrimentos. E pessoas também a se abrir para o seu lado espiritual, para entrar em contato com o seu eu superior e fazer mudanças nas suas vidas. Por isso, sejam bem-vindos. Entrem no site que tem muita coisa bacana lá. Lá no site também tem uma página que chama-se Sala de Meditação.
Nessa página tem 3 meditações, 3 áudios que você pode escutar e fazer uma meditação. O primeiro é uma meditação mais rápida. Então é uma meditação de 2 minutos. O segundo é uma meditação para equilíbrio dos chakras e da aura. E o terceiro é um relaxamento profundo que você pode escutar antes de dormir, para que você possa dormir mais relaxado, ter um sono mais profundo e acordar com maior disposição. Lá no site tem um monte de coisa interessante para quem gosta de terapias, de espiritualidade. Por hoje eu fico por aqui. Um grande abraço a você.